E aí, Lu, podemos começar? Pode, Lu. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Podcast. Pode, Lu. Pod. E a gente vai começar hoje falando um pouquinho da nossa história, de como que a gente chegou aqui, como começou essa loucura. E aí, daqui pra frente, aí só Deus sabe. É só pra cima agora. É um sonho realizado isso aqui, gente, porque quem acompanha a gente no Instagram viu que a gente meteu o pé direito e tentou desenvolver do nosso jeito. E olha onde nós estamos, nesse estúdio lindo, para trazer muito conteúdo de saúde íntima, de sexualidade, de relacionamentos, de empoderamento. E vamos nos apresentar, né, Lu? Direitinho para o pessoal. E diversão também, porque, né, gente, a gente precisa rir bastante. Ah, mas isso vão fazer com a gente, né? Então, bora lá. Eu começo a me apresentar, amiga? Você começa? De Lu, começa um pod, né? Então, eu sou Luciana Torres, a maioria que já sabe, fisioterapeuta pélvica. Eu trabalho com sexualidade, com empoderamento feminino, e eu cuido dessas mulheres com muito carinho. E a Lu chegou para mim no meio do caminho. A sexualidade me escolheu, eu vou falar um pouquinho, né, da linha do tempo disso, a gente vai trocar umas ideias, mas eu também quero que você se apresente para nos conhecerem você. Para quem não me conhece, meu nome é Luana, sou farmacêutica, servidora pública e nas horas nem tão vagas assim, sou terapeuta sexual, estou fazendo especialização em sexualidade humana, tenho um sex shop, então também vamos entrar nessa linha do tempo da nossa história, né, como a gente entrou nesse universo da sexualidade e o universo também colocou a Lu no meu caminho para a gente estar aqui juntas cumprindo a mesma missão, que é levar o prazer e a felicidade para a mulherada. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho de como foi nossa educação sexual, né, Lu? Vou te contar que eu acho que nem você sabe. É, eu acho que educação sexual sua realmente eu não sei Não, não, é. não teve, né? Vamos começar disso, que não teve. Mas eu sempre fui muito curiosa. E sempre que eu tô conversando com algum paciente, eu vou contando para ela como que foi que eu aprendi, porque quem me vê falando hoje, né, quem me vê falando de sexualidade, que é empoderamento, de orgasmo e tal, e quem tá dentro do consultório acha que é assim a vida inteira, né? Tipo, nossa, quando a Lu já começou assim. E não foi. E eu peguei que você falou assim, o desbloqueio depois dos 30. Eu fui ter o meu primeiro orgasmo sozinha com 32. Eu já tinha filhos. E não era que eu tinha uma sexualidade ruim, isso não, mas de como que eu tive um bloqueio. E aí, por isso essa linha do tempo, eu acho isso importante de falar, né. Eu era uma adolescente foguenta e curiosa. Então me tocava, eu sabia o que eu gostava e tal, eu não sabia o que que era. Ah, sim, então não foi só uma falta de educação sexual, não foi repressor igual a Não, minha, não, porque não a minha educação existiu, mas para reprimir. não. A sua não Não, teve não teve nada, nada. entendi. Ó, eu sou mãe, me perdoa. Eu sou filha da minha mãe casou grávida, jovem, muito jovem, né, e eu sempre soube disso. Isso era muito natural, tipo: "Ah, eu participei do casamento da minha mãe, eu estava na barriga da minha Hum. mãe". Nunca foi escondido. Isso eu acho um ponto muito positivo. E aí só que nunca chegaram e conversaram sobre sexualidade, talvez por ser jovem, gente. Minha mãe tinha 18 quando casou, meu pai 23, 2 crianças, nossa, estava saindo da faculdade, sabia nada ainda de criar filho. E que é o que eles tinham, né, na época. E a minha mãe vem de uma educação repressora. Então, assim, tem aquele limite. E eu fui crescendo muito curiosa, em muito de sentir, eu sentia as coisas no meu corpo e eu era curiosa, mas eu sabia que aquilo era errado, porque eu só fazia Escondi. escondido. Hum. E eu não conversava, eu não tinha com quem conversar. E isso foi indo. Então eu fui ter a minha primeira relação sexual com um namorado, que era uma meleca, né, assim. Não Como sei assim se é meleca? Não entendi. uma meleca de ruim, de bosta. Ah,
Relacionamento de merda. E era uma relação sexual horrível, sabe, assim, péssima e eu não tinha nem com quem conversar, eu achava que era aquilo que tinha que ser. Então foram 8 anos de relacionamento sem eu sentir prazer na relação, e aí, assim, hoje eu fico pensando, entendendo, né, como que funciona esses problemas, essas disfunções sexuais, que eu poderia hoje ter uma disfunção sexual por causa disso. Porque teve, infelizmente, né, teve violência sexual nesse relacionamento. Na primeira vez, foi Não na primeira vez, não, foi consentido, mas doeu, foi foi horrível. ruim, foi meio traumático, assim? É, não teve dor, Aham. não teve sangramento, e aí eu fui culpada porque eu era virgem. "Não sangrou", e eu: "Como assim? Mas eu nunca tive relação nenhuma". E aí foi aquela: "Você não Mas era ele chegou a virgem, falar? você mentiu pra mim". Nesse nível, né. E aí, nem sangra, né. Então vamos falar, gente, não sangra na primeira, ou não deveria sangrar, não deveria doer. Isso a gente vai falar em Não outras. existe regra para o Aí corpo humano, gente, sistema biológico, não é exatas. e aí, mas quando a gente fala assim que não é pra doer, não é pra sangrar, todo mundo fala: "Mas como assim?" Porque Uhum. todo mundo doeu. Porque a gente tem Princ aquele movimento antecipatório, né. Tudo que vai que eu falo, se eu pegar um negócio aqui, esse telefone maravilhoso, e jogar na sua cabeça, o que que você vai fazer? Você vai se contrair, Sexo. pra se proteger. Se você não conseguir sair, você vai se contrair. Não, e sem falar que culturalmente todo mundo fala: "A primeira vez dói, a primeira sangra, está tudo bem". É. Então você já vai assim. E aí só que não. E olha que loucura, eu estava muito disposta a ter naquela época a relação sexual, só que não sangrou, não doeu. Que aconteceu? "Você mentiu pra mim, você não era virgem, vagabunda", né, nesse nível, porque era esse nível de relacionamento que eu tinha, mas eu era nova, eu era muito nova e ele muito mais velho, né, então assim, um relacionamento horrível. E eu fiquei com aquela culpa. E aí quando eu vou explicar isso, não tem que doer, mas: "Ai, nossa, o meu doeu", tem que doer sim, tem que sangrar, mas o ímen não é inervado, ele não tem ali terminações nervosas. Hum. E ele também não tem Vascularização. vascularização, então não é pra sangrar. E sabe por que que sangra, né? Porque o movimento antecipatório da dor é a contração. Então o assoalho pélvico contrai, ele tem a penetração e muitas vezes nem a mulher tem experiência, né, porque é a primeira vez. E nem o cara tem, porque normalmente tá ali na mesma idade, né, então tem um medo ainda de ser pego, será que a gente tá fazendo certo? Então tem todo esse movimento antecipatório de contração e na hora da penetração fissura Uhum. a parede vaginal. Então é por isso que quando sangra, é esse sangramento de fissura vaginal. E a dor é exatamente de forçar uma musculatura que está Fica contraída, tensa, né. né. Mas eu não sabia nada disso, então eu me senti muito culpada, mesmo sabendo que eu era virgem, que eu não tinha tido nenhuma relação sexual com ninguém. Então foi esse nível. E aí foram anos, né, nisso né, não vou entrar em detalhes, mas foi bem ruim. E aí eu fui pra fisioterapia. Quando eu comecei a estudar fisioterapia, eu não tinha ideia do que eu queria. Fui estudar. E, assim, eu sabia, né, que trabalhava ali, porque meu pai sempre precisou, porque ele machucou o joelho e tudo, então a ortopedia ali, eu queria educação física, porque eu já treinava muito, eu jogava vôlei, eu adorava essas coisas de atividade física, mas a minha mãe queria muito que eu fizesse fisioterapia e eu fui fazer. E amei, né, fui apaixonando. Então, dentro da fisioterapia eu fui me apaixonando por várias áreas. Então primeiro eu queria respiratório, depois eu queria pediatria, depois eu queria não sei o quê, e que chegou a saúde também. E aí eu falei: "É isso que eu quero fazer". Só que eu fui fazer isso lá no final, nono e 10º período. E aí então eu terminei e fui pra pós, eu apaixonada com obstetrícia. Entrei, fui estudar obstetrícia na época, né, porque hoje é separado, mas na época era uma pós de uroginecologia e obstetrícia, então eu estudava tudo. Do Teve um módulo de sexualidade, na época eu estava solteira, subindo pelas paredes, eu saí da aula assim: "Pelo amor de Deus, o que que eu faço com isso agora?". Porque foi prática? Teve a prática de Não, teve, a professora explicando e Uhum. teve os exercícios, né, que ela passou e eu saí de lá subindo as Então, paredes. aí você fez a prática, ela foi Deixa a ensinando, gente já foi fazendo os exercícios na aula prática. porque é batata, a gente tá falando aqui contrai, relaxa, quem tá assistindo tá lá, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Às vezes não tá contraindo nem direito, mas tá lá fazendo, Uhum. porque é nosso hábito mesmo, né. E aí eu saí de lá, assim, mas não era uma coisa que eu queria estudar, não foi muito profundo dentro dessa pós. Fui para obstetrícia, fiquei muito ali imerso nesse mundo, aí que fui ter meus filhos, né, enfim. E aí em 2018 eu comecei a atender sexualidade.
E aí eu descobri um mundo, assim, porque, a obstetriz também é isso, porque quando a gente trata a mulher e ela, né, segue aquele plano dela, normalmente de ter um parto, de não ter uma Hum, laceração, essas coisas, também é muito gratificante, mas chega uma mulher triste, chorando, que já passou por vários profissionais. Nossa, eu não já atendi resistiu. paciente que foi em 7 médicos, que mandou tomar vinho para parar a dor. Falei: "A mulher vai ficar Pra alcoólatra e relaxar. vai continuar com dor". Exatamente. É só relaxar. Como que relaxa? A gente tem que ensinar. E a doença mental, psíquica, ela desenvolve uma questão física que precisa ser tratada. Não vai se tratar sozinha aquela hipertonia, aquele espasmo muscular, aqueles pontos de tensões, não vão. Então ela chega triste, chorando, desacreditada, e aí quando ela tem, assim, a primeira relação, e aí você vê o brilho nos olhos, sabe, você vê a mensagem: "Obrigada, Lu, deu vida", a pessoa chega chorando e sai rindo, eu falei que é isso, é pra mim. E aí fui só me aprofundando, agora eu finalizei a pós em sexualidade, né, depois desse tempo todo, 15 anos de formada, estou fazendo agora, e estamos aí juntas. Então eu quero que você conta agora um pouquinho da sua história, de como que você chegou nisso, pra gente falar como que a gente se esbarrou nesse mundo. Eu vou fazer um pouquinho de trás para frente falando do nosso encontro, né. A Lu estava, já trabalhando nessa parte de obstetrícia e começando da sexualidade quando eu a conheci, que eu fui fazer uma palestra para sexualidade pós-maternidade, uma É no palestra Nascer no Sorrindo, Nascer Sorrindo, lá na Casa para Passarinho. casais. Aí foram os maridos, né, com aquela cara assim: "Nossa, eu vou passar um sábado aqui para ouvir essa Era mulher domingo de manhã, falando". era domingo Era final de semana, não lembro se era sábado, se era era domingo. domingo de manhã. E aí acabou que todo mundo gostou, tanto as mulheres quanto os homens e tal. E aí muita gente falou comigo: "Você tem que conhecer a Lu, ela não pôde vir aqui hoje e tal". Aí falou: "Você era doula e fisioterapeuta pélvica". "Ah, não, a gente tem que se conhecer". Aí comecei a seguir a Lu no Instagram e gerou uma conexão, aquela coisa assim que a gente não explica, uma amizade, uma parceria profissional, da gente passar pacientes de uma para outra, né, tanto para passar os produtos, quanto eu indicar a fisioterapia, e agora para a gente fazer a terapia junto com a fisioterapia, né, que a gente já tem resultados juntas aí de É. pacientes né, maravilhosos. E eu entrei nesse ramo como? É justamente quando a gente encontra uma missão pela nossa dor, né, que a gente passou. Então, eu venho de uma família de base evangélica, né, a família do meu pai é toda evangélica, então meu pai teve esses ensinamentos. Minha mãe, em relação à religiosidade, assim, nunca foi praticante, mas a família dela era de origem católica. Então, quando eles se casaram, eles mantiveram esses fundamentos cristãos mais rígidos, assim. E aí, quando veio minha adolescência, eu aprendi tudo errado. É, Eu achei que você ia falar: "Aprendi tudo, mas não podia fazer". não, eu aprendi tudo errado. Então eu aprendi assim: "Olha, a primeira vez vai doer e vai sangrar, e se não sangrar e se não doer, o seu marido vai saber que você não é mais virgem, então você tem que casar virgem, porque se você não casar virgem, se você perder a virgindade antes de casar, ninguém vai querer casar com você. E quando você perder a virgindade, seu corpo vai mudar, seu quadril vai aumentar". Todo mundo vai saber na Oh, rua, meu até hoje. até hoje não para de crescer. Tudo. Aí, cada vez que dá onde quebra É por só se for isso, né, cara, a única do jeito. Aí, aprendi tudo errado. Aprendi que eu teria que servir sexualmente meu marido, que era a missão de esposa, e querendo ou não, que essa era a nossa missão, de ser a dona do lar, de oferecer um ambiente sempre limpo, comida posta, né. E eu lembro, menina, que eu assistia a Linha Direta com meu pai quando era pré-adolescente, adolescente, ele falava assim: "Ah lá, tá vendo? Ó, depois que casa piora, hein. Então tem que saber cozinhar, marido tem que chegar em casa com as coisas tudo pronta". Era nesse naipe. E meu pai era um maridão, sabe. Então assim, não era condizente com o que você ele estava ele vendo. falar para eu aceitar aquilo de uma coisa que nem ele oferecia para minha mãe, né. Ele era um marido que
fazia as tarefas de casa também, que ele que ensinou minha mãe a cozinhar. Então, assim, eu acho que ele pensava: "Olha, eu sou um ponto fora da curva, mas a maioria não vai ser assim, eu tenho que deixar minha filha preparada Pra isso. para isso". E é assim, eu não sei, né, eu não quero que minha filha seja rejeitada, É. né. Então tem isso também. Eu não julgo os nossos pais, é tudo uma construção social e a gente precisa ir desconstruindo e desmistificando o que é educação sexual, o que não é, o que a gente deve falar com cada idade, porque quando a gente fala muitas vezes: "A educação sexual quer falar só de sexo", não, educação sexual é proteção inclusive. Sobre limite, empoderamento. Uma coisa que acontecia muito quando eu era criança, que me deixava muito desconfortável, era sobre: "Dá um beijo no primo", Uhum. festa de fim de ano. Eu morava em São Paulo, eu ia para o bar uma vez por ano. Aí eu tinha que sentar no colo do povo que eu nem conhecia, dar beijo no primo que eu nem conhecia. Hoje a gente entende essa questão do empoderamento das crianças. É de uma criança estar, desconfortável, ela poder falar assim: "Olha, eu não quero", e tá tudo bem, E tá tudo bem, né. porque quando a gente obriga, e isso é tão importante, gente, porque não é criar crianças mal educadas, é criar crianças que saibam te falar que alguma coisa tá errada. Sabe por que que isso é importante? Infelizmente, a gente fazendo educação sexual com as crianças, a gente não impede elas de serem abusadas. Infelizmente, porque isso tá aqui, é social. Mas eu protejo a minha filha no sentido de: "Mãe, eu não gostei do que aquele homem pôs a mão em mim". Ela vai saber falar. Um professor. Com o professor, quem Hum, seja, né, a gente não precisa de ir longe, né, o tio, o avô, o padrinho, qualquer pessoa, gente, é. não tem estrela na testa. E aí, se você obriga a criança, tipo, você tem sim: "Ai, o vovô vai ficar triste se não abraçar o vovô, Hum, não é responsabilidade da criança a sua alegria, vovô, sinto muito, ela não tá confortável". é. Então assim, e até hoje, sabe, eu vejo que tem uma obrigação da criança, ela tem que chegar, abraçar, ela tem que ser queridinha, e a gente foi criada assim, principalmente menina, né, tem que ser sempre doce, não pode Certo. falar não. E aí a gente vê todas as histórias de abuso, porque, olha, não é todas, né, que sofreram um abuso físico, mas é mais de 90%. Se eu não me engano, hoje 92% dos casos de disfunção sexual são por abuso na infância. E é muita história que a gente escuta no consultório, que poderia ter sido evitada, sabe. Eu já cheguei a questionar, a paciente falou assim: "Tá, mas onde estava sua mãe?". "Ah, minha mãe era conivente", de achar que é normal, que Uhum. a criança achava que era normal. E aí as crianças começaram a sair pra rua, porque não estava tolerando mais, estava sangrando, estava se machucando, e aí a vizinha chamar a polícia. Ou, ser um querido da família, uma pessoa que tá sempre naquele Uhum. No círculo familiar, naquele núcleo. "Ah, vamos ali que eu vou te dar um sorvete", e abusar, levar para o quarto, a mulher adulta tem a imagem das coisas que tinha no quarto, dos olhos, e falar: "Ai, não tá entrando, mas entrou agora na outra menina", entende? E essas histórias vão machucando a gente tanto, vai dando tanta raiva, por coisas que às vezes poderia ter sido evitado, sabe? Não é excesso de zelo, não é paranoia a gente proteger as crianças. e E as crianças precisam ser e protegidas. muitas mulheres têm, uma angústia, um medo, essa aflição nesse período de fim de ano, Natal e Ano Novo, Festa familiar. porque são justamente nessas situações em que a família se aglomera, mora dorme todo mundo na mesma casa nas festas de Bebe fim de ano, tudo. bebe e acontecem os abusos. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Vi esses dias um psicólogo falando sobre isso, de muitas mulheres terem essa angústia por ser compatível com períodos que foram abusadas. É, Então é importante, gente, a gente trabalhar com essa questão de limite, de empoderamento das nossas crianças, porque é uma coisa que impacta para o resto da vida, exato. né. Então, assim, são mulheres de 40, 50, 60 anos que ainda não conseguem ter uma relação saudável, eh, por conta disso. Eu tenho uma seguidora que eu falo assim: "Gente, só de eu ter conseguido mudar a vida dessa seguidora, o desbloqueio já cumpriu o que tinha que cumprir na face da terra". Ela contou que um amigo do pai abusou dela quando ela tinha 4 anos de idade, e desde então, né, o trauma, e ela
queria ter um relacionamento com alguém, mas ela sempre fugia da parte sexual. Então os relacionamentos não duravam, Hum. porque ela fugia de sexo. Só que ela nunca tinha contado para ninguém, ela não tinha condições financeiras para fazer uma terapia, para fazer uma fisioterapia. E aí um dia ela foi, mandou relato para mim no direct lá do Instagram, e eu fui pedir ajuda. Falei assim: "Gente, eu tô com um caso de uma mulher que ela não vai ter nenhum relacionamento na vida que dure enquanto ela não tratar, essa dor na vida dela. Eu preciso de um psicólogo que adote para fazer esse tratamento". E isso foi no comecinho do desbloqueio, não tinha nem 1 ano de desbloqueio no Instagram. E aí foi aí que eu conheci a Suelen. A Suelen já me seguia, a nossa amiga e parceira, psicóloga e sexóloga, Suelen, Breve estará aqui. que em breve estará aqui. E a Su virou e falou: "Lu, pode deixar que eu adoto essa paciente". E em 4 meses, uma mulher de 42 anos, que foi abusada aos 4, com 4 meses, 3 meses, se não me engano, de tratamento com a Suelen, ela falou que conseguiu ter o primeiro orgasmo da vida dela. Então, assim, a gente aqui, gente, ai, eu vou chorar. Tem uma missão, porque toda vez que a gente tem um feedback, o retorno de uma mulher que sofreu, que passou uma vida inteira assim, sem satisfação, não é só questão de não ter prazer, mas com tantas dores guardadas dentro de si, e a gente saber que a gente muitas vezes expõe a nossa vida pessoal para que outras mulheres se reconheçam na nossa história e vejam: "Olha, eu consigo ter uma mudança". Então muitas mulheres vão ver a minha história e falam assim: "Nossa, eu cresci igual a Lu, sendo reprimida, sentindo culpa, né, região íntima eu nem tocava, porque eu morria de medo de romper a minha Perder a pelinha, que virgindade. se eu perdesse meu selo, estava acabado". Então eu nem olhava lá para baixo. Que interessante isso. Teve uma vez que eu sofri um acidente de bicicleta que eu bati, eu falei: "Desce no guidão, menina". Ai, Aí sangrou, perdi a virgindade com a bicicleta. Ai, meu Deus. outra coisa que a gente precisa Olha, esclarecer o conceito da na virgindade. virgindade, porque o que que eu achava? Era perder o selo, sangrar. Aí eu perdi virgindade com a bicicleta, socorro, né. Pronto, nunca mais eu vou casar porque eu Com 13 caí anos, na bicicleta. Ó, esse negócio de não tocar, isso é tão sério. Eu tive uma paciente ô gente, quando a gente conta essas histórias, não é mesmo julgando porque eu acredito que o pai e a mãe, eles vão errar tentando acertar. sim, Então eles vão dar educação sexual dentro do que eles na acreditam e tentativa hoje de cuidado. na tentativa de cuidar. E essa minha paciente chegou no consultório e eu sempre pergunto da educação sexual e vou entendendo, nem sempre é na primeira consulta, às vezes é lá na frente. E ela foi contar que a mãe dela contou que tinha um vidrinho dentro da da vagina dela, não sei como é que ela explicou dentro, mas cara, era como se fosse um vidrinho. Se esse vidrinho quebrasse, ia sangrar muito, ia doer muito. Meu Então ela Deus, tinha que que medo, cuidar. que louco. Com 4 anos. A criança é literal, gente. Então É, a criança pensava que tinha mesmo um até eu vidrinho. tô com medo aqui agora. E olha o impacto disso, por que que ela chegou? Ela ia casar, anos de namoro, não conseguia ter penetração, ia casar e ela falou: "Eu preciso Quebrar vi tratar. Como que eu vou quebrar o vidro?". Meu Deus. Que isso impactou até na higiene dela. Não conseguia se lavar, porque ela tinha medo de quebrar o vidro. Você é tão frágil? Meu Deus, Então Lu. então entende que não foi repressora. É, Assim, repressora no sentido de botar culpa em você perder, você não vai ficar nunca, não foi nesse sentido, mas gente, uma criança ela falou que tinha uns 4 a 5 anos, e ela lembra direitinho. Essas crianças, elas são literais. Se você fala: "É um vidro", ela acha que é um vidro de verdade, igual o copo que quebra e corta a mão dela. uhum. Se você fala: "Vou te morder", ela acha que você vai morder. Então, tudo tem que ser de acordo com a idade. É difícil mesmo, gente, educar a criança é difícil, não é fácil. Então a gente precisa ir no atrás. E hoje a gente tem informação dos abusos que lá atrás não tinha, era tudo muito subnotificado, não podia contar, nossa, que absurdo, nossa, vou falar Uhum. que era o pai, vou falar que é o irmão, vou falar que é o tio. Então não se falava, mas volta nisso, né, educação sexual é proteção, é limite, é empoderamento. Então quando a gente entra nesse mundo, eu sempre fui uma defensora da educação sexual antes mesmo de trabalhar, assim, na educação sexual como educação. Uhum.
Ó, vamos falar de números, né. Hoje, quem nós estamos no dezembro vermelho ainda, e quem que tem mais ISTs? Adolescentes, Hum. que estão começando a vida sexual, e adolescente vai transar, pai e mãe querendo ou não, apoiando ou não, concordando ou não, eles vão ter relação sexual. Não é melhor que ele vá protegido para isso? Então não é melhor falar antes? E a questão que às vezes vai protegido, mas naquele conceito de que sexo é só penetração. Exatamente. Aí, o que que acontece? Temos sífilis, É, que é uma das, né, epidemias de STs entre jovens. Por quê? Porque transmite por sexo oral. E aí, tá protegendo no sexo oral? Não, porque sexo é só quando o pênis entra na vagina. Então, essa concepção equivocada do que é sexo gera isso, aumento de ST, principalmente exato. entre adolescentes. Em adolescentes. E o outro público crescente também, assustadoramente, é idosos. Por quê? Ó, adolescente e idoso são inconsequentes. O adolescente, porque ele não tem noção do perigo mesmo, e aí ele acha que tá comigo, acontece. E o idoso não aconteceu até hoje, vai acontecer É. Ou agora. então tá com foda-se, tipo assim: "Ah, já tô velho, se eu pegar essa doença também, tô nem aí". Ninguém vai nem saber. E assim, gente, outra coisa, né? Idosos têm relação sexual. Deixem eles terem a relação sexual deles, né? Desde que seja, não leve risco a eles. Então, é uma população que a gente precisa acessar. Eu acho que acessar a população idosa é mais fácil do que acessar adolescentes, porque o idoso, ele é responsável por ele mesmo. Então se a gente, sei lá, vai lá no forró e: "Olha, hoje em dia a gente vai falar como é que vocês vão ter um sexo seguro para vocês namorarem bastante". Eles vão querer ouvir e tá tudo bem, ninguém precisa assinar por eles. E o adolescente? É, tem a questão dessa questão do consentimento. Do consentimento. E a gente, né, eu e a minhas professoras lá na pós, a gente foi buscar, porque teve uma adolescente de 17 anos, que já tinha iniciado a vida sexual, mas ela não queria que os pais soubessem, mas ela queria passar por uma consulta. E aí eu fiquei, como, né, e ainda mais que a minha avaliação, ela teve dor, então eu precisava fazer uma avaliação física. Eu preciso tocar? Não, não preciso tocar. Mas talvez eu vou precisar de ter o acesso ali, ver, né, fazer uma palpação que não seja dentro, né, do canal vaginal mesmo, propriamente dito, mas uma avaliação mais íntima. E aí, como é que eu faço? É. Eu tô protegida por quem? Só que sim, eu estou protegida, né, não vou trazer em detalhes aqui, mas existem leis que me protege como profissional, né, enfim, tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, Então né. se uma menor te procurar para uma consulta, você pode atender. Posso. Quando posso atender até criança, inclusive, né, não, pode ser crianças que sofreram abusos, pra gente proteger, Uhum. crianças que nascem com sinéquia e precisam daquele tratamento, sabe que é sinéquia, né, que nasce quando nasce o canal vaginal é fechado. E aí eles fazem cirurgia, bem bebezinho mesmo. E quando tem incontinência urinária, normalmente a incontinência urinária da criança é bexiga hiperativa ou alguma alteração ali a nível sensorial, nervoso. Então eu posso atender, mas quando é criança, vai entrar com o pai e mãe, Uhum. né? Vai entrar com alguém ali, vai estar comigo. E aí eu não preciso também acessar a vagina das crianças. Quando é uma adolescente, né? Ali 17, 16, 17 anos, que é menor, mas que não vai querer o acompanhamento dos pais, eles podem me procurar sim, e aí a gente busca esses recursos, eh, de lei mesmo, tá. Então é possível de atender, não precisa ficar sofrendo dor, e porque às vezes não quer falar mesmo. Porque às vezes vai falar e nossa, Vai que sofrer. absurdo, vai sofrer ou vai ser tolhida, porque quando eu era adolescente Não, eu não tinha com quem falar, né, Lu? eu também não. Não tinha com quem falar. E eu lembro que eu falava com várias pessoas fora e eu comentava, eu falava: "Ah, porque eu queria falar com minha mãe, né, e tal, mas não posso, não tenho essa abertura". Talvez eu tivesse se eu começasse o assunto, mas eu tinha tanto medo. Eu não, se eu começasse o assunto, eu ia pra fora de casa. Ah, não, isso não. É, Não era nesse iria. nível. Eles tinham muito medo de eu engravidar, né, Porque assim, aconteceu com a sua mãe. não foi só com a É. minha mãe, né, também com a minha avó. Então, assim, é meio que geracional e eu já tinha falado que eu não ia casar grávida, não casei grávida. Mesmo querendo muito filho, assim, eu queria mais ter filho do que casar. Eu já tinha combinado com a minha mãe, inclusive, que se até 30 eu não tivesse marido, eu ia ter filho. Eu perguntei, olha só, aí depois que eu já estava mais velha, não tinha, né, tanto milindre, mas aí eu já era formada, já tinha profissão, já tinha minhas coisas, né.
Eu: "Mãe, se eu não casar até 30, eu vou ter filho, o que que será? Assim, tá tudo bem?" Ela: "Tá, a gente cria." É, não, na minha educação foi assim: "Olha, se você engravidar antes de casar, aí você vai pra fora de casa, sua mãe vai junto, que a sua mãe não ensinou direito como você se guardar". É a culpa da mãe. Era nesse aí, como que começou a minha vida sexual. Demorou, então eu comecei a namorar com 16 anos, eu fui tentar minha primeira relação quase com 18, mas estava fazendo quase 2 anos de namoro, porque eu tinha medo de perder a virgindade e ele me deixar e ninguém mais me querer, tinha medo de todo mundo descobrir, então Aí eu ia largar. eh, eu acreditava, assim, eu tinha tanto medo, que eu acredito que eu tive vaginismo. Porque eu tentei, assim, meses, eu não sei quando foi minha primeira vez, porque foi sofrido, parecia que estava lacrado. Minha mãe falava do lacre, eu tô assim: "Nossa, meu lacre é tão Meu lá resistente". Então, assim, eu ia igual nada ortodoxa, que uhum. ela fala com o marido dela assim: "Ai, tem várias a sua família está na minha cama, na nossa cama, tem muitas pessoas na nossa cama". Era isso que eu sentia, então eu olhava para o teto, pensava culpa com Deus: "Ai meu Deus, eu tô fazendo isso, é errado, e meu pai e minha mãe, depois as pessoas vão descobrir e tal". Então assim, eu ia para essa tentativa, eu tinha a vontade, mas ao mesmo tempo eu me sentia um pouquinho cobrada, porque pô, 2 anos e tal, o namorado não tá aguentando, e Vou tinha perder o namorado vou porque eu não tô tendo relação. aí eu tô assim: "Eu vou perder todos os namorados, porque eu não vou conseguir fazer com ninguém antes de casar, até casar". E olha que loucura, porque não vira uma chave? Não. Não vira uma chave. Você tá difícil agora, aí depois que casa, plim, É, agora está a porta aberta, o lacre e aí desarmado. Não tem, não ia desarmar. não ia. E aí deu uma aliviada quando eu passei no vestibular e fui mudar para Juiz de Fora. Eu falei Você assim: já foi pra fora. "Fora de casa eu já tô agora", né. Aí deu uma aliviada na tensão, aí não aí eu curti, né. Aí eu curti, aí no sexto período engravidei, né. E e aí, quando eu engravidei, fomos contar para os meus pais, fomos nada, né, que meu marido que foi contar, por quê? A gente não usou um método contraceptivo muito seguro, tá, gente? Coito interrompido não funciona, tá? Vocês não acreditam não, tá? Muito menos no homem que fala que vai controlar, não acredita não. E Mesmo porque o sêmen antes ali da lubrificação já tem espermatozoide. já tem, então assim, fica o líquido seminal, ele já pode ter, ou então, na no momento da ejaculação, o homem não tem total controle do que tá saindo. Pode sair antes um Uhum. pouquinho, né, então assim, pode ter um conteúdo ali ainda na uretra, e o próprio na ejaculação ele não ter controle. E aí eu engravidei, eu falei assim: "Então você vai lá contar para o meu pai que eu estou grávida e eu vou ficar aqui em Juiz de Fora, não vou contar nada, vou ficar quietinha aqui agora, você que arrumou o problema, né, você que arrumou o problema". Eu Fez com o falei, dedo. eu falei: "Busca", não, eu falei assim: "Busca a camisinha lá no carro". "Ah não, eu seguro". "Não segurou? Então vai lá". Aí Quantos anos que o coito tem? aí tem 15 anos, gente, coito interrompido. Aí, meu presentinho, e aí ele foi contar para o meu pai, só que antes foi contar para minha mãe. Aí a minha mãe, sabe qual foi a pergunta que ela fez para ele? "Quanto tempo vocês têm relação?". Hum. Ela ficou mais preocupada quanto tempo que eu estava dando, que se eu estava que eu estava grávida. Você estava bem ou não? Aí ela virou e falou assim: "Ah, meu Na filho, primeira. Deus deu", não, não, aí ele falou, mandou real, tipo assim: "Ah, uns 2", eu dei uma amenizadinha assim, né, "uns 2, 3 anos, dona Sandra, tá". Aí ela: "Não, meu filho, Deus tá mandando essa criança pra corrigir a vida de vocês". "Então tá bom, então vamos corrigir a vida, vamos casar, né, por causa do plano de saúde". E e aí, beleza, saí do momento ali repressão sexual por conta dos pais, passei a ser uma mulher casada que com um tempinho começou a tomar o quê? Anticoncepcional. Eu nunca fui de me tocar, Lu, nunca. E tal. Então, assim, tinha uma vida, meu relacionamento saudável, um sexo saudável com meu marido, que me deixava feliz e tudo bem e tal. Mas não ficava assim, pensando em sexo e tal. Aí veio a segunda gravidez,
Veio o Enzo, planejadinho, bonitinho, pá-pá-pá. Aí meu marido fez vasectomia e eu parei de tomar a pílula. Aí que veio o cabum. Agora deixa eu dar uma pausa, Hã. chamar o pessoal pra curtir o canal. Ah, Aperta aí, ó, no joinha, bota o dedinho no joinha pra esse canal subir, porque vocês estão gostando. Eu tenho certeza que vocês estão gostando, todo mundo curioso pra saber como é que foi. não, e a nossa fofoca, né, porque a gente vai fofoca, essas fofoca. E E aí você descobriu ai, menina, pós-vasectomia. comecei a ter uns calor, assim, e já ficava com as pernas cruzadas no trabalho, assim, movimentando. Ai, que vontade e tá. Que é isso que eu tô Que sentindo que eu eu tô não assim senti na eu vida? tô assim: "Gente, eu tô parecendo homem querendo coisar, né, o dia inteiro". Olha essa Foi essa essa frase que virou uma chavinha, assim, e esse momento foi junto com o uso do coletor menstrual. E o coletor me trouxe, assim, um autoconhecimento e um empoderamento muito grande, porque eu nunca tinha inserido dentro o dedo dentro do meu canal vaginal. E eu tive que aprender isso por causa do coletor. Então eu comecei a ter mais intimidade com o meu corpo por conta do coletor menstrual. E aí já começou os hormônios, né, brotando depois de tanto tempo de pílula, e eu tô assim: "Gente, eu tô igual homem querendo coisar, e tal". Eu falei: querer "Não, mas não é porque é homem que quer". Aí eu comecei a refletir sobre a minha vida. Falei: "Não, antes eu tinha medo e culpa por conta da pressão dos meus pais". E aí depois foi por conta de anticoncepcional. Não são todos os anticoncepcionais que afetam a libido, né, gente, depende da susceptibilidade de cada pessoa, do anticoncepcional. Os de nova geração não afetam tanto a libido, então se você acha que o anticoncepcional que você usa é o que afeta a sua libido, converse com o seu ginecologista para ver se precisa sim de uma adaptação, né, do anticoncepcional ou se pode ser outra questão, né, se pode estar envolvido alguma coisa, alguma situação fisiológica ou então do relacionamento emocional, algum trauma, né, porque tudo é culpa do anticoncepcional. ou da menopausa. Ou da menopausa. E então, parei a pílula, veio essas reflexões, eu falei: "Não, mas agora eu tenho mais de 30 anos, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu já não tomo mais pílula, eu estou vivendo os meus ciclos naturais. Não, eu estou vivendo uma sexualidade saudável agora, então eu tenho que aproveitar". Aí fui comprar meu primeiro vibrador. Nem sabia que era clitóris, Lu. Eu fiz faculdade de farmácia, eu fiz anatomia, e eu tô assim, como que a repressão mexe tanto com a nossa cabeça que mesmo estudando, você não assimila aquilo para você, para o seu corpo. E aí eu só fui refletir isso depois do meu desbloqueio. Então, não sabia que era clitóris, aí fui comprar o vibrador, comprei só porque o vibrador era bonitinho, e hoje tô aqui expert em vibradores, indico para cada mulher o específico de acordo com o seu nível de sensibilidade, de acordo com o que deseja, porque às vezes o desejo da mulher não é ter orgasmo, às vezes ela precisa só de relaxar a musculatura, ou descobrir outras zonas erógenas, ou ela tem tanta sensibilidade no clitóris que ela usa um vibrador de sucção que a amiga indicou, não consegue nem encostar lá. Então, né, são indicações específicas, então eu passei daquela pessoa que não fazia ideia do que era clitóris, de como se Para especialista em para vibrador. especialista, meu amor. E aí tentei usar, não gostava de usar internamente e tal, aí aprendi a brincar fora, brincava um pouquinho, assim, junto com o marido e tal. E aí comecei o desbloqueio feminino num momento da minha vida que eu não estava ali bem no meu outro trabalho, né. Não estava feliz no que eu estava fazendo na outra atividade, principalmente com marketing digital. E como o tutorial do coletor menstrual nos stories do meu Instagram pessoal com as minhas amigas tinha dado super certo, várias gostaram: "Ai, vou comprar também, que legal e tal". Eu falei assim: "Eu vou abrir a página", e eu sonhei com a logo, eu assim, foi tudo muito na minha cabeça. Abri a página. E eu era tímida ainda, eu estava com aquele foguinho ali, né, de descobertas, mas eu ainda era muito tímida. Então, na época da faculdade,
na adolescência, eu não falava nada de sexo. Até quando eu estava casada, se meu marido falasse assim: "Nossa, a noite de ontem foi boa", nossa, eu já queria enfiar minha cabeça debaixo da mesa. Então quem me vê hoje, igual você falou no começo, acha que a gente sempre foi assim, né, Su tá super desembolada. bem resolvido. É, Só e não. Quem me conheceu na adolescência, na faculdade, minhas amigas da faculdade, falam assim: "Lu, eu não acredito as coisas que você fala no Instagram, que você faz, que você mostra". Eu falei assim: "Gente, nem eu". Mas é porque a gente sabe o resultado que dá na vida de outras mulheres, então isso é compartilhado. então assim, eu não me preocupo com o que estão julgando se que eu tô fazendo, do que eu tô falando, Ah, tô vão julgar. nem aí. Vão julgar se você fizer e vão julgar se não fizer. Então Então assim, faça. eu miro o foco nos resultados de quem tá assistindo a gente, É. sabe, de ouvir, de se inspirar, vou comprar meu primeiro vibrador, vou me tocar, vou comprar um coletor menstrual, vou fazer fisioterapia pélvica. E perdi onde que eu estava, menina? Falei Quando tanto começou o desbloqueio. ai, e aí eu era muito tímida, e os primeiros posts lá do feed são muito de saúde, é o meu lado farmacêutica falando mais alto. Só que nos stories, de uma forma um pouco mais discreta, eu dava dicas de uns produtinhos de sex shop, assim, que eu comprei e tal, que eu conhecia por alto, mas eu comprava uns produtos baratos de internet. Aí o negócio falava que tinha gosto de chocolate, um gosto de gordura véia, É. horrível e tal. Então, assim, não sabia muito desse ramo. Até que começaram a vir as queixas, de disfunções sexuais das seguidoras no direct, e eu não sabia. Aí fui pesquisar, ai, dor na relação, aí descobri o vaginismo, aí fui descobrindo a fisioterapia pélvica, e depois passou um tempinho que eu conheci a Lu, maratonava vários conteúdos no YouTube sobre fisioterapia pélvica para orientar essas seguidoras, e eu fui aprendendo e trazendo fisioterapia pélvica também dentro dos conteúdos, até que eu fui convidada para ser consultora de uma marca de produtos sensuais, e aí provei, gostei, viciei. Viciei no termo bom, tá, gente? Porque temos assuntos sobre vícios, né, a abordar futuramente. Então fica próximo. Fica para um próximo episódio. E então eu que fui convidada para abordar os produtos pra da linha de saúde, né, os dilatadores que a gente tem que ir atrás, para o tratamento de vaginismo e tal. Me empolguei para falar dos produtos para sexo, para fazer um sexo gostoso, para você caprichar no seu relacionamento, dar um up. Porque sexo é saúde, Lu. É importante falar, sexo não é só um prazer escondido. Sexo é base de saúde, né, um dos marcadores de saúde, assim como sono, Uhum. atividade física, e é um direito de todos. É um É um pilar da qualidade de vida de acordo com o OMS. exatamente. Então, assim, assim como tem a saúde emocional, saúde física, saúde sexual, também é nossa energia vital, de criatividade, de produtividade. Então a gente precisa é mesmo uma missão de levar isso, né, de levar esse desbloqueio e É. empoderar essas mulheres. Eu acho que a gente falou tudo. Dos casos de sucesso eu tinha colocado aqui pra gente pincelar, então a gente falou de algumas coisas. E eu queria só voltar na questão do hormônio, porque ainda hoje chega muito. Então hoje eu tenho um público 40 mais, né, assim, majoritariamente. Claro que tem todos os públicos, né. E elas chegam assim: "Ai, a minha libido tá muito ruim depois que eu tô na menopausa", como se só a questão hormonal influenciasse, e não é. Então nunca é só também o anticoncepcional. Óbvio que tem uma diferença, Uhum. né. Tem também as questões de tireoide, as questões de problemas de saúde também que vão impactar, mas a sexualidade, o desejo, o libido, ela tá muito mais com pensar em sexo, em ter um sexo gente, se o sexo dentro do relacionamento ele é ruim, a gente vai se afastando dele. Não, e nessa faixa etária de menopausa, o que que acontece? As mulheres já estão num relacionamento de 20, 30 anos, né, às vezes está se mantendo num relacionamento infeliz, e aí como que a gente vê em muitos casos, e o problema não era a menopausa. Mm-mm. A mulher separa depois de 20, 30 anos, e é aquele fogo todo, ou seja, não é só a questão hormonal, né.
Mas tem um dado legal que mesmo em relacionamentos sem conflitos, relacionamentos bons, saudáveis, porque Entra na rotina. a rotina engole a parte sexual, então a gente precisa trabalhar. Então mesmo que tem a questão também do envelhecimento, que a gente tem uma cobrança pela juventude eterna, que não existe, então a mulher entra ali no climatério e já vem aquela sensação de que tô velha, então não presto mais pra isso. Ou então disfunções dos maridos. Que Ah, nesse justo. caso a gente, eu tenho atendido algumas situações de casais em que o parceiro tem algum problema, né, em relação à ereção, e aí por não poder mais ter penetração, acabou tudo. Como não ver a sexualidade como o sexo, né, como um todo. O sexo não é só penetração. E preliminar é tirar óculos, trancar a porta pra ninguém abrir. Arrumar o quarto. Mandar uma mensagem na hora do serviço hoje. É. Então acaba tudo porque não tem a penetração. É. Então isso é muito triste, porque o homem pode ter ali algum problema de saúde que afeta essa ereção, mas a vida sexual do casal não precisa terminar por conta de Não deve, não inclusive, deve. né, porque sexo é muito, muito além Alguns da casos, penetração. o homem tem opção de tratamento e rejeita, e nega o tratamento de ir neurologista para tratar uma questão E a fisiológica. vergonha de assumir. Então homens melhorem, cuidem-se, é bom pra vocês, é bom pras esposas, é bom pra todo mundo. Vamos fazer um brinde? Tá chegando no fim nosso episódio, nosso primeiro episódio, tô muito feliz de estar aqui, gente, Eu assim, a acho que gente dava quase 2 horas, tá, pra gente se a gente rendesse aqui, tá. É isso que tava com medo de fazer um podcast longo, não vai ter assunto, é nós duas. Então nós vamos fazer um brinde. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Esperem os próximos, virão mais, vai vir muita gente legal aqui, né? Vai ter Vai visitantes. gente bacana. E a gente vai trazer. Deixe lá, vai lá no nosso Instagram, no Podlu, no meu, da Luana também, Desbloqueio Feminino, vai no meu, Luciana Torres. Deixa a mensagem, quais os assuntos vocês gostariam que a gente abordasse, e a gente vai trazer tudo com o maior carinho, com essa alegria, ou às vezes a gente vai chorar também, porque são assuntos no céu. Vamos, porque eu sou chorona, eu também é chorona. Então, um brinde, Um pode, brinde a nós. Lu? Pode! Então, gente, se você gostou desse vídeo, se não gostou também, só inscreve aqui no canal, porque você vai gostar de outro tema. Você pode não ter gostado da falação de hoje, Mas você vai gostar dos próximos temas. você não gostou, para manda pra receber quem você não gosta. notificação. compartilha também com as amigas, né? Porque muitas delas vão se identificar com a nossa história e com próximos episódios. A gente vai falar depois também sobre questão financeira, sobre direitos da mulher, sobre violência. Que mais, Lu? Tudo, Tanta sobre coisa. psicoterapia, tudo. Livros sobre erotismo, sobre produtos, sobre tudo. Vai ter muita coisa legal. 2025 nos aguarda. Ai, amém. Então, um beijo, gente, e até o próximo episódio.